Shalom, queridos. Hoje é Efésios capítulo 2, o dom de Deus. Neste capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, vemos que Paulo mostra como éramos mortos em nossos delitos, nossos pecados. Antes, além de vivermos no pecado, tínhamos prazer nele, mas agora, em Cristo, é tudo novo e melhor. Salvos única e exclusivamente pela graça, portanto, nada que façamos é capaz de promover alguma compensação a mais. O Senhor nos justificou, sua morte na cruz promoveu a redenção e a reconciliação com Deus. Seu sangue abriu o acesso e destruiu todas as barreiras. Vamos ver agora o contexto histórico de Efésios capítulo 2. Iniciando Efésios capítulo 1, Paulo falou sobre a escolha e antes da fundação de todo o mundo, de Deus por nós, através de Jesus. Então, a gente vê o contexto histórico aqui em Efésios 1, que já foi estudado, primeiro capítulo de Efésios. É nesse capítulo que Paulo fala sobre a escolha, antes da fundação de todo o mundo, de Deus por nós. Essa escolha de Deus por nós foi antes de toda a fundação do mundo, através de Jesus. O sangue dele promove tão grande eleição, sem merecermos, sem darmos nada em troca. Tudo que ele fez não exigiu nada em troca. A igreja de Éfeso corresponde surpreendentemente à fé, através do Santo Evangelho, e Paulo expressa a sua alegria, sendo levado a pedir que o Senhor os aperfeiçoe mais e mais diariamente, sem cessar em suas orações. Efésios 2:1 Vivificados. Transgressões são descuidos, pecados são falhas. Esses vocábulos teológicos apresentam a situação anterior dos cristãos. Efésios. Mortos em transgressões e pecados, sem Cristo, as pessoas não têm vida espiritual de verdade. É disso que Paulo está falando, como eles eram antes de aceitar Jesus. Neste estado, a parte mais vital da personalidade humana está morta. Portanto, por seus esforços ou ingenuidade, as pessoas não têm como experimentar comunhão com Deus, nem como atender suas exigências. Efésios 2:2 Curso desde mundo. Caminhaste conforme o curso deste mundo, descreve um estilo de vida sem Cristo que está de acordo com os caminhos de Satanás. Este mundo é o domínio de Satanás. Então eles andavam no curso deste mundo, então estavam sendo dominados por Satanás antes de conhecer a Jesus. Não só o povo de Éfeso, mas também hoje nós sabemos que antes de conhecer a Jesus, nós fomos escravos de Satanás. Mesmo aquele que não tinha pecados, que chamasse a atenção da sociedade, mas a natureza adâmica já nos dá o nome de pecador. Basta ser um ser humano, já é pecador, porque já veio com o pecado original. Então, por isso, todos nós precisamos receber a Jesus. A palavra grega traduzida como vivíamos, na expressão todos nós vivíamos em tempos passados,
no desejo da nossa carne. É um termo diferente de caminhastes conforme, no versículo 2, embora a ideia seja parecida. Vivíamos significa ir de um lado para o outro, agindo segundo certos princípios. Sem Cristo, as pessoas são dominadas por vontades da carne, isto é, estão inclinadas a viver longe de Deus, buscando seus próprios interesses egoístas. O plural indica vários impulsos ruins em nossa vida sem Cristo. A pessoa não redimida está completamente à mercê do seu tirânico e seus desejos impulsivos, dos seus desejos tirânicos e seus desejos impossíveis. A pessoa sem Cristo. E essa palavra, o plural, indica vários impulsos que você vê no versículo anterior. Por natureza, o filho da ira, entende-se que a queda do pecado descrita em Gênesis 3 não foi um simples descuido moral, e sim um afastamento intencional de Deus, uma rejeição de Deus. A entrada do pecado no mundo trouxe a natureza pecadora a toda a humanidade. Homens e mulheres são, por natureza, hostis a Deus e afastados dele, agindo de livre moral. As decisões e ações do homem são sempre influenciadas negativamente pelo pecado. As pessoas não se arrependem de verdade nem se voltam para Deus se Ele não as capacitar para isso. Até para se arrepender precisa que Deus interfira. Brincadeira, uma coisa dessa? Deus tem misericórdia de nós. Como hoje nós vemos as pessoas caminhando de uma maneira errada nas suas famílias, nós sabemos que é necessário as pessoas estarem no lugar secreto, todos os dias na intimidade com Deus, como está escrito em Mateus 6,6, mas as pessoas não se arrependem de não fazer isso. Vive como se tivesse tudo correto, sem intimidade com Deus, apenas religiosos. As pessoas não têm prazer em meditar na palavra de dia e de noite. Ler a palavra enquanto descansa o almoço, para elas é um peso e não se arrependem disso. Juntar sua família todas as noites e fazer o culto doméstico, para elas é um peso e elas não fazem e não se arrependem disso. Então era desse jeito, foi sempre desse jeito que o ser humano viveu, e a misericórdia de Deus nos alcance a cada dia para que possamos nos arrepender, porque a nossa situação de vitória só vai quando a gente é alcançado por Deus. Que Deus nos ajuda, que Deus vem e interfere para que nós possamos nos arrepender. É aí que está o nosso êxito. E isso só acontece com os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente foram escolhidos por Deus. Então, Efésios 2,4, Deus nos amou. Diante da rejeição humana de Deus, Paulo pintou um retrato da nova vida manifesta na graciosa aceitação de pecadores por Deus, por causa de Cristo. Mas Deus é Deus é um forte contraste e designa a resposta de Deus à terrível situação das pessoas. Misericórdia, na expressão em misericórdia, refere-se à compaixão de Deus pelos impotentes, que dá alívio à sua condição. Graça é quando Deus dá aos crentes algo que eles não merecem, ao passo que misericórdia é quando Deus não lhes dá aquilo que eles realmente merecem. Efésios 2,5. Nos vivificou, estando nós ainda mortos
é a continuação do pensamento de Paulo no versículo 1, visto em retrospecto do ponto de vista da história da redenção, por causa do grande amor de Deus, ele nos vivificou com Cristo. Efésios 2,6, lugares celestiais. A amorosa misericórdia de Deus torna a nova vida possível, porém, mais do que isso, por ela Deus nos dá vida, nos ressuscita e nos faz assentar com Ele em Cristo Jesus. O grande poder de Deus nos entronizou com Cristo nas regiões celestiais, inclusive quando Cristo foi exaltado à mão direita de Deus Pai após a ressurreição. Então olha para as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado, onde nós também temos esse privilégio por causa daquele sangue derramado. Efésios 2,7, a prova da graça de Deus. A salvação de homens e mulheres é uma prova da graça de Deus. Deus fez tudo isso em Cristo com apenas um objetivo: mostrar as abundantes riquezas da sua graça, isto é, mostrar seu favor divino para todos em toda a história, não só para homens, mas também para os anjos. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo de 10 a 12. Efésios 2, de 8 a 9, é um dom de Deus. A obra da salvação é um dom, a obra da salvação é para a glória de Deus. Ela não pode ser obtida por meio de obras humanas. Todo o processo de salvação é um ato de bondade de Deus e não uma conquista humana. A ênfase nunca está na quantidade de fé, e sim no objeto da fé, Cristo. Ele é objeto da fé, Cristo. A salvação vem pelo favor totalmente imerecido de Deus. No entanto, pelo favor merecido de Deus. No texto grego, a construção gramatical da expressão pela graça, por meio da fé, antecede a expressão que é dom de Deus. Não devemos dizer que a parte de Deus é graça e a nossa parte é a fé, pois a salvação inteira é dom de Deus. Efésios 2:10, feitura sua. A obra da salvação é a mostra do trabalho artesanal de Deus, por isso somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É aqui onde faz a nossa diferença, porque fomos feituras dele, toda a salvação foi feita por ele, porém essa salvação nos fez novas pessoas, fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. É aí onde vem Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, mostrando que nós vamos ser chamados, e ele cita todas as obras que nós estamos fazendo, que nós fizemos aqui na terra, porque nós somos chamados justamente para fazer as boas obras, porque somos filhos. O Senhor, quando nos chamou, nos fez filhos de Deus, e filho de Deus, como está escrito em Mateus 5,16, faz boas obras para glorificar ao Pai que está nos céus. Então, é confirmado que os chamados naquele grande dia são os filhos, e os filhos fazem boas obras, não é porque vão ser salvos, mas porque são filhos de Deus e glorificam o Pai com suas boas obras. Efésios 2, de 11 a 22. Esta seção da carta de Paulo trata de 3 estados dos cristãos. 3 estados. Sua condição comunitária anterior, diante de Deus. Sua reconciliação comunitária em Cristo. Sua nova condição de membros da nova comunidade de Deus. Então, não esqueçam dessas 3 condições.
sua condição humanitária anterior, distante de Cristo, você vê Efésios 2, de 11 a 13. Sua condição comunitária em Cristo, Efésios 2, de 14 a 18. E sua condição de membro da nova comunidade de Deus, de Efésios 2, de 19 a 22. O tema desta sessão é reconciliação, que envolve tirar a humanidade caída da alienação e trazê-la para um estado de paz e harmonia com Deus. Jesus, o reconciliador, curou Jesus, o reconciliador, curou a separação e a ruptura criadas pelo pecado e restaurou a comunhão dos homens com Deus. Ele curou, ele fez a ruptura criadas pelo pecado e restaurou a comunhão dos homens com Deus. A reconciliação não é um processo pelo qual as pessoas gradualmente se tornam mais aceitáveis a Deus, e sim um ato decisivo, como um veredicto legal, pelo qual os cristãos são salvos do afastamento de Deus e levados à comunhão com Ele. Efésios 2, de 11 a 12. Estávamos em Cristo. Além de moralmente separados de Deus, os gentios também estavam separados do seu povo do pacto, de seu povo do pacto. É o que fica claro na expressão gentios na carne. Eles não tinham nenhum conhecimento de Deus. Os gentios, eles não somente eram separados de Deus, mas eles não pertenciam ao povo de Israel. Não era o povo escolhido, não era o povo abençoado. Não, gentios que eu falo, você já sabe que são todas as nações, só que a nação escolhida é Israel. E os gentios foram salvos porque o Senhor diz na sua palavra que todos quanto receberam a Jesus, esses são chamados filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Então nós, todas as nações, todos os povos de todas as nações, basta receber a Jesus, também são salvos. Assim como o povo de Israel que recebeu a Jesus, são salvos, os judeus que não receberam não são salvos. Mas ainda vão receber, tanto os outros que ainda não receberam, em nome de Jesus vão chegar a essa dimensão. Efésios 2, 13. A transição pelo sangue. Paulo usou a forte expressão de transição, mas agora em Cristo Jesus, para indicar o novo relacionamento dos gentios em Cristo. Os cristãos gentios não estão mais em seu estado alienado. Eles conhecem a Cristo, têm parte nas bênçãos do pacto de Deus e possuem esperança e comunhão com Deus. No momento que a gente escolheu a Jesus, que a gente aceitou a Jesus, a gente se tornou filho de Deus, assim como qualquer judeu que escolheu a Jesus são filhos de Deus, assim nós também. Efésios 2, de 14 a 15. De 2 faz 1. O qual de ambos fez enfatiza a centralidade de Cristo, Jesus Cristo, na união de judeus e gentios, de fazer dos dois povos um só, a igreja. De 2 faz 1, está falando em relação a isso. Dos dois povos se tornar um em Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Sua morte reconciliadora na cruz fez de ambos, judeus e gentios, um. Os gentios não se tornam judeus. Pelo contrário, os dois grupos se tornaram um em nível mais profundo do que simples etnia, formando a Igreja de Cristo. A nova humanidade é maior do que a anterior. Deus destruiu a parede do meio da separação e removeu para sempre o ódio. Ao dizer muro, Paulo provavelmente tinha em mente a área
do templo de Jerusalém que separava o pátio dos gentios do templo. Lembram disso? Que havia uma separação dos gentios do templo? Jesus Cristo veio acabar com essa separação. Todo gentio, todo e qualquer um que aceitar a Jesus, esse se torna filho de Deus. O templo foi construído sobre uma plataforma elevada. Em volta dele ficava o pátio dos sacerdotes, a leste ficava o pátio de Israel, mais a leste ficava o pátio das mulheres. Esses 3 pátios ficavam na mesma elevação do templo. Uma plataforma murada ficava a 5 passos de distância dali. 14 passos depois vinha outro muro e então o pátio externo dos gentios. Então eles estavam bem distantes antes de Cristo, mas Cristo nos trouxe para perto dele e por isso não tem mais muro de separação. Tanto Israel como os gentios estão unidos, se tornou uma igreja que estará subindo naquele grande dia para estar com Cristo e tendo a certeza que será um novo céu, uma nova terra. E nós todos, gentios e judeus, sentados numa mesa com roupa resplandecente, com corpo incorruptível, estaremos ceando com Cristo para sempre. Nesse muro havia uma inscrição alertando os gentios de que eles seriam mortos caso ultrapassasse o muro ao redor. Imagine que situação era antes de Cristo. Então nós, os gentios, nós, os filhos de Deus, que somos de várias nações, devemos estar muito gratos por este grande amor de Deus. Em Cristo, esse muro divisor foi quebrado, banido, e assim os mandamentos específicos que separavam judeus de gentios também foram banidos, pois os gentios não observavam a lei judaica. O fardo dos mandamentos foi removido na cruz, no corpo crucificado de nosso Senhor Jesus. Efésios 2,16, o poder da cruz. Reconciliar ambos com Deus é uma expressão que amplia o conceito de paz e envolve a ideia de restaurar a unidade. O objetivo não era simplesmente reconciliar grupos, e sim reconciliá-los com Deus. Este um corpo é a igreja. Vamos falar de um corpo, aí está falando da igreja, a nova humanidade, o lugar de paz. Na cruz, tudo que causa desunião foi destruído. Efésios 2,18, acesso ao Pai. O acesso ao Pai está disponível para todos que vêm a Jesus. A figura é de um oficial da corte que conduz visitantes à presença do rei. Por meio da obra reconciliadora de Cristo, fomos introduzidos na presença de Deus. Efésios 2,19, com os cidadãos. Estrangeiros significa visitantes de curto período, não residentes, sem direito algum. Forasteiro é um termo parecido, indica a estrangeiro residentes que se estabeleceram permanentemente no país de sua escolha, mas que apesar disso tinha apenas direitos limitados. Esses termos descrevem a condição dos gentios diante de Cristo, concidadãos e da família são termos que relatam sua nova condição. Agora eles desfrutam de todos os privilégios da família de Deus. Aqui, família mostra sua união e inclusão. Os cristãos são adotados na família de Deus e unidos aos santos de todos os tempos, passado, presente e futuro. Efésios 2,20, pedra de esquina. A nova família de Deus é uma nova nação e também um novo edifício com um fundamento diferente. Este fundamento são os apóstolos e profetas em seu relacionamento especial com Cristo, exemplificado pelos ensinos cheios de autoridade que eles transmitiam à igreja.
Paulo proclamou Cristo Jesus como pedra da esquina da fundação. Pedra da esquina. É a pedra fundamental que mantém unida toda a estrutura. Nas estruturas antigas, as pedras da esquina eram colocadas em ângulo reto, unindo duas paredes, e o nome do rei era escrito nela para indicar o responsável pela construção do edifício. Jesus é o responsável pela construção desse edifício, que somos nós. Efésios 2, 22, edificados para sermos habitação. A palavra cresce, no versículo 21, indica um edifício em construção e fundamenta a expressão também vós juntamente sois edificados. Ela transmite a ideia de uma igreja dinâmica em processo de expansão. O tema principal da união com Cristo reaparece no final deste capítulo. Paulo declarou que a morada de Deus não é o templo de Jerusalém, e sim a igreja. Isto é feito por obra do Espírito Santo, que habita na nova comunidade cristã. Concluímos esse capítulo. Que capítulo maravilhoso, não é? Paulo nos brinda com mais um trecho da carta aos Efésios, falando da poderosa e imerecida graça de Deus, que viu em seu único Filho, Jesus, a oportunidade de eliminar para sempre a morte e a condenação do primeiro Adão. Cristo é o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, o bom perfume, a sua própria obra redentora o transformaria de único filho para o primogênito de todos os outros, os quais, por crerem, são adotados como filhos e cordeiros da herança de Deus, reservou a vida eterna e em paz. Jesus, com esse seu sacrifício, ele se tornou o primogênito, ele era o único filho, se tornou primogênito, porque nós nos tornamos filhos de Deus e ele é nosso primeiro irmão, o primogênito de Deus. Louvado seja Deus. Estamos com mais um comentário do capítulo 2 de Efésios e agradecemos ao Senhor pela sua bondade e a sua misericórdia em nossas vidas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os líderes de células e componentes de células do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.